Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao nosso Band Empresarial. Tá vendo esse naviozão aqui, tantos containers? Sabe onde a gente está? Pois eu vou te contar. Fique comigo. Vem! Eu fui em um determinado local, tempos atrás, e disse, não, tenho que voltar, porque aqui tem muita história, tem muito conteúdo e, sem dúvida nenhuma, vai prestar uma informação muito grande para toda a sociedade soteropolitana e do nosso estado da Bahia todo também. Estou falando do Tecom Salvador, estou falando do diretor executivo dessa empresa maravilhosa que todos nós baianos temos que conhecer um pouco mais. Estou aqui do lado recebendo no Band Empresarial nosso querido Demir Lourenço. Prazer imenso estar com você aqui no nosso Band Empresarial, Demir. Prazer é todo meu, Azevedo, receber você e toda a sua equipe aqui no Tecom, né? Empresa do Grupo Wilson Sons. E aí a gente vai falar e você tocou num ponto aí, Wilson Sons. Eu fiquei impressionado, 185 anos. Nossa, é uma empresa baiana com 185 anos. Eu desconhecia, viu, gente? E aí eu vim perguntar a você, Demir, como se deu esse processo de amadurecimento, de chegada e até o momento que tem aqui o Tecom? Bom, a empresa é uma das mais antigas do Brasil, se eu não me engano, a segunda ou a terceira. Foi fundada por dois irmãos escoceses que emigraram para o Brasil. E em 1837 fundaram o Wilson Sons, cujo primeiro escritório foi dentro da Associação Comercial. Ah, não brinca, aqui do lado. Exatamente. E durante o século XIX, a Wilson Sons era uma grande importadora de carvão, uma das maiores do Brasil, e importava para a Bahia e distribuía para o restante do Brasil, né? Os nossos fundadores eram membros importantes da sociedade à época, tanto que a casa de um deles depois foi vendida para a igreja e hoje o casarão permanece preservado, é a morada dos cardeais. Que história, viu? A gente está vendo aí, gente. Uma coisa que eu lhe prometo, nós temos alguns livros contando essas histórias, desde os 150 anos em diante, a gente registrou em livros e tem uma participação bem relevante. A empresa, ao longo do tempo, né, os primeiros anos dela, durante o século XIX, foi importadora de carvão. Depois, com a mudança da matriz energética para o petróleo, ela se tornou uma grande importadora de produtos de varejo. E ao final da Segunda Guerra Mundial, com as questões de poucos recursos pelo Brasil, houve uma proibição de importação e a empresa, mais uma vez, se reinventou e entrou aí com força para uma atividade em que ela já tinha bastante representatividade, que é o apoio a todas as atividades portuárias. Né? E no início da década de 50, ela mudou mais uma vez de controle acionário e desde então ela vem tendo à frente a família Salomon. A empresa hoje ela é aberta na Bolsa Brasileira. Nós temos pouco mais de 40% das nossas ações sendo negociadas em free float, e os outros 50 e poucos por cento, 59%, são controlados por essa família escocesa. A história da Wilson Sons, ela, ao longo do tempo, ela teve muita representatividade na Bahia. E para mim, né, eu esse ano faço 38 de Wilson. Nossa! Entrei aqui garoto. E entrei no Rio de Janeiro, vim para cá em 97 com o desafio de desenvolver. Nós já tínhamos na época a ideia, de que haveria privatização do terminal de containers. Então você veio antes, veio em 97. Eu acho que o terminal foi 2000, alguma coisa assim. O edital de licitação foi em dezembro de 99. Dezembro de 99. Eu vim antes para tomar conta das atividades da empresa, agenciamento marítimo, apoio portuário em rebocadores marítimos também, e operação portuária. E em 99, assim que saiu o edital, eu fiz parte do grupo que acabou vencedor no leilão,
E aí eu acho que até para fazer valer todas aquelas premissas agressivas que a gente colocou para que pudesse ganhar o leilão. Você nos colocou nisso, comande, não é assim? Né? Mas para mim é uma grande satisfação. A gente olha, poxa, o que era o terminal em 2000, em março de 2000, quando nós iniciamos, e olha hoje, nós conseguimos mudar totalmente a cara do terminal de contêineres do Porto de Salvador. Né? Quais são as principais mudanças que você vê nisso? Claro que o investimento deve ser astronômico, né? E tem que fazer a coisa com o processo andando, ou seja, troca o pneu com o carro andando. Exatamente. Você veja, uma das grandes medidas de mensuração de eficiência de um terminal de contêineres é a velocidade com que você carrega e descarrega contêineres. Né? E em 99, que foi o ano anterior ao início da nossa operação, a produtividade média que se tinha aqui, e a mesma que existia em todos os portos brasileiros antes das privatizações, era em torno de 7,5 contêineres por hora. Né? 23 anos depois, mais de 1 bilhão de investimentos e um parque tecnológico, tanto de equipamentos quanto de sistemas, no mesmo nível dos maiores portos no mundo, nos colocaram hoje com 74 contêineres por hora. Nossa. E nós ainda estamos na nossa rampa de crescimento. Né? Eu mencionei esse 1 bilhão de investimentos e ele foi dividido principalmente em 3 grandes ciclos. O primeiro, logo assim que nós assumimos, onde nós tínhamos as obrigações do contrato de investimentos. Né? Perfeito. E nós realizamos bem mais do que estava previsto. E isso eu gosto de ressaltar, porque a gente acredita efetivamente que a infraestrutura ela tem que vir antes e é um fator indutor de desenvolvimento e de crescimento. Né? Então, no primeiro grande ciclo, de 2000 a 2003, nós realizamos investimentos bem significativos. Em 2010, com o crescimento de tamanho dos navios, nós também tivemos que adequar a nossa área, assinamos um aditivo contratual com o governo federal, com a Codeba, e isso também nos trouxe mais obrigações. Cada vez que você renegocia, você assume novas obrigações. Né? E aí tivemos um outro grande ciclo de investimentos entre 2010 e 2013. E o terceiro grande ciclo, que é o mais significativo, que começou com a assinatura do segundo termo aditivo em novembro de 2016, ele está se concluindo exatamente agora. Né? Então, a sua vinda aqui nesse momento é uma ótima coincidência, porque vocês têm como mostrar exatamente esse novo momento em que nós estamos passando. Que é, sem dúvida nenhuma, a capacidade e ampliação. A duplicação da capacidade do terminal, nós estamos duplicando a capacidade do terminal. E o mais relevante não é apenas a capacidade de movimentação, mas principalmente a capacidade de receber 2 navios grandes simultaneamente. Eu acho que vale a pena a gente voltar mais uma vez na história. Né? Uhum. E a época que nós ganhamos o leilão de arrendamento do terminal, né, no final de 99, o escopo que existia, o terminal que foi licitado era um terminal com 2 berços, sendo que o berço de containers era um berço com 210 metros de comprimento. Né, e 12 metros de profundidade. À época, os maiores navios que se tinha escalando a costa brasileira eram navios com 160, 170 metros. Então, os 210 metros eram mais do que suficientes. Para você ter uma ideia de como as coisas mudam, hoje, o que nós estamos entregando são 2 berços de 400 metros. E estamos habilitados a receber navios de 366 metros. Isso consegue ao mesmo tempo? Isso nós conseguimos. Que eu acho que é uma grande diferença também, né? Do que ter que esperar uns aí. E o melhor, né? Esses navios ainda não vêm ao Brasil. Os maiores navios que vêm ao Brasil e que já escalam Salvador têm 330 metros. Né? Então nós já estamos preparados para o próximo upside que vai haver de movimentação e que eu entendo que pode ser um dos últimos. Eu te explico por quê. Porque todos os navios que vêm ao Brasil hoje têm que ir obrigatoriamente ao Porto de Santos. Por quê? Porque Santos representa mais de 40% da movimentação de contêineres. E Santos tem restrições.
né? E ao longo do tempo, a gente, por conversas e análises técnicas, entende que os maiores navios que poderão entrar lá em Santos e ainda não podem, são exatamente os de 366. Então, a boa notícia é, nós já estamos habilitados para receber esse navio, então quando eles passarem a vir regularmente a Santos, Salvador será uma ótima opção, com 6 guindastes, quer dizer, entregando produtividade. Se eu te disse que nós estamos hoje com 75, a nossa expectativa é crescer isso ainda significativamente, porque essa semana nós estamos tendo os primeiros navios operando com 4 ternos no terminal, que era uma coisa, essa produtividade era para 3 operações, para 3 guindastes operando simultaneamente. Agora nós temos um quarto e podemos ter à frente até um quinto terno. Quais são, Demir, os principais produtos? Eu fico muito sensibilizado quando eu vi a conversa e que parte do que a gente hoje come está vindo através disso, né? Através daqui e de ações de vocês. E às vezes a gente não entende, porque tem um muro talvez que nos separe desse dia a dia, e eu acho que isso tem uma importância bastante relevante em nosso dia a dia. Conta aí pra gente isso. A pauta baiana é muito diversificada, né? Nós temos principais produtos na exportação: papel e celulose, resinas, produtos químicos, frutas. E algum tempo atrás nós falávamos de manga e de uva, mas hoje a gente fala de laranja, de mamão, de limão, pneus, né? E na importação nós temos também produtos de varejo, eletroeletrônicos, muitos contêineres chegando com placas solares, né? Energia renovável. E aí, entrando na cabotagem, a gente começa a falar exatamente do que afeta muito o cotidiano da nossa população, né? As pessoas não percebem o quanto o porto está envolvido na sua rotina diária. Mas você vai responder isso daqui a pouquinho, Demir, que a gente vai para um rápido intervalo e volta para poder trazer tudo sobre essa questão da cabotagem, que é um exemplo maravilhoso do quanto essa empresa é importante para todos nós cidadãos aqui da Bahia. E a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Imagine morar a apenas 3 minutos do Salvador Shopping e de tudo que você precisa no seu dia a dia. Você tem o seu jeito de viver. O Ciência Urban tem tudo. 2 quartos com suíte, varanda gourmet e plantas que se adaptam ao seu estilo de vida. Isso sem falar da localização estratégica e um dos mais de 20 itens de lazer premium, equipados e decorados para receber os seus momentos especiais. Imaginou tudo isso? Agora realize! Viva Salvador do seu jeito. Vem aí o Ciência Urban, um empreendimento da Ciência Incorporadora, uma empresa do grupo MRV & Co. Acesse meuciência.com.br e saiba mais. Estamos de volta aqui no Tecom, esse lugar maravilhoso, gente, com Demir Lourenço, que é diretor executivo e que está mostrando para a gente todo o trabalho que é feito nessa empresa maravilhosa pertencente à Wilson Sons, empresa de 185 anos. Mas vamos lá, estava falando, Demir, sobre a questão do cabotagem. Sim. Desenvolva isso para a gente aí, como é que é feito e quanto isso tem representado da operação de vocês. A cabotagem hoje representa algo em torno de 30% da nossa movimentação total, né? A gente tem que lembrar, o Brasil tem uma costa imensa, né? O Brasil é um país continental, com mais de 8 mil quilômetros de costa, uma população e produção industrial também bastante concentrada nos 150 quilômetros do litoral, então, e com uma matriz rodoviária, né? Desde 2000, nós sempre fomos grandes incentivadores da cabotagem, porque a gente entende como um modal muito mais sustentável, como um modal muito mais seguro, e ao longo do tempo fomos apoiando todos os projetos que surgiram, né? Isso fez com que houvesse um crescimento, não apenas nós, mas todos os outros terminais também, possibilitou que houvesse um crescimento significativo da movimentação, né? Então, o que a gente hoje tem
na cabotagem era a carga que originalmente estava nas nossas estradas, queimando e gerando muito mais carbono, aumentando os riscos de acidentes para a nossa população e tudo isso. Você fala aí das estradas, e aí me lembrei dessa questão de quanto o TECOM tem trabalhado fortemente em desenvolver várias áreas, ou seja, a área de influência comercial que vocês trabalham é imensa. Mas estou falando não só em nível da Bahia, mas também trabalhando outros estados, né, Ademir? Exatamente. A gente tem... Nossa área comercial está dividida em duas áreas especificamente. Uma delas cuida dos clientes que já movimentam cargas pelo Porto de Salvador, pelo nosso terminal. E a outra área, que é o que a gente chama de hunting, que é desenvolvimento, ela trabalha buscando novas oportunidades, né? A nossa área de influência, a gente imagina, e já temos provas de movimentação, ela não pega apenas o estado da Bahia, que se pegasse apenas o estado da Bahia já seria um grande desafio, porque a Bahia é do tamanho da França, né? Mas a gente é arrogante o suficiente, se eu posso dizer assim, para olhar o norte de Minas, o leste de Goiás, o estado todo do Tocantins, o sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste de Pernambuco e Sergipe como a nossa área de influência. E diante disso, a gente passa por todos esses locais fazendo um trabalho de desenvolvimento e de prospecção. Prospectar o que existe e, às vezes, fazendo uma venda consultiva, que é sentar junto a produtores, sejam eles grandes, médios ou mesmo pequenos, e buscar dar apoio no sentido de viabilizar a movimentação pelo Porto de Salvador. Perfeito. Então, é um trabalho não só trabalho de venda, mas é um trabalho de futuro. Ou seja, na verdade, você está alimentando aquilo ali, dando qualificação, informação, para posteriormente ele poder fazer a utilização do porto. Exatamente. E Azevedo, o investimento que nós realizamos, ele não se paga se a gente tiver um crescimento apenas orgânico. Então essa é a forma que a gente vê, e temos tido sucesso ao longo dos anos. Isso não é uma coisa que a gente está começando agora, a gente já faz isso pelo menos desde 2008. A gente vem buscando e tem tido sucesso no crescimento acima do orgânico via atração de novas cargas. E uma coisa me chama muita atenção, que também é a questão tecnológica, ou seja, tudo hoje funciona aqui de maneira maravilhosa. Você tem uma área de operação que a gente vai mostrar para vocês e que funciona milimetricamente, cuidando inclusive do tempo, como vai ser o tempo de uso, inclusive daqueles containers, o quanto vai ser utilizado aqui. Evidentemente, quando a gente vê esses navios lá de fora, tem também uma conta que está sendo analisada nesse ponto, né? Sim, exatamente. Os navios são ativos muito caros. Durante a pandemia agora, nós tivemos navios desses que escalam o Porto de Salvador com valores de aluguel diários chegando a $200 mil dia. Nossa! Então, a questão de produtividade, e o que é a produtividade para um terminal de contêineres? É a velocidade. O navio, o que o armador, o dono do navio, quer? Ele quer que o navio dele chegue de forma programada, atraque, opere e saia o mais rápido possível. Porque para ele o navio parado custa caro, né? Diante disso, hoje, e é o nosso desafio de comunicação, porque a população de uma forma geral às vezes não sabe, nos portos brasileiros, e aqui em Salvador isso é muito a realidade, nós temos tanto em equipamentos quanto em sistemas as coisas mais modernas. Situações mais modernas, o state of the art. O sistema que nós temos aqui, ele vai ser... Eu estive há 3 semanas em Roterdã, e aí fui recebido lá pelo diretor de tecnologia, e ele estava contando exatamente o desafio que ele tem de migrar o terminal dele, que é um dos maiores terminais do mundo, migrar, de um sistema Sparx para o M4, né? Que nós migramos em 2017. Nós fizemos esse movimento em 2017 e hoje o nosso sistema de gestão do terminal é o N4. Os equipamentos que você vê aqui são os mesmos equipamentos que a ZPMC, que é a grande... Não está lá no Porto de Xangai. Exatamente, no Porto de Xangai. O que falta no Brasil, e isso virá com certeza, é escala ainda, né? O Brasil, no ano passado, de norte a sul, movimentou pouco mais de 12 milhões de containers. Xangai, só o Porto de Xangai movimentou 50 milhões. Né? Mas isso não se desanime. Não se desanime. Isso mostra o potencial imenso que nós temos.
O Brasil certamente ao longo do tempo vai se abrir, vai interagir mais com o mundo, e uma contribuição que nós estamos dando aqui é entregar a infraestrutura antecipadamente, exatamente para poder possibilitar que isso aconteça na Bahia. E me fala um pouquinho com relação, principalmente, o Brasil vai chegar em muitos espaços, mas também ainda vive muito, principalmente do ponto do privado, que vai fazer grandes movimentações. Existe hoje, digamos assim, a questão da sustentabilidade, né? Então, vem super válido, bastante interessante tudo que está sendo movido, mas, por vezes, vem uma cobrança muito forte, né? E aí, como é que o TECOM está se preparando, está se movimentando e fazendo em prol desse item específico? Essa é uma pauta que já nos é cara há muito tempo. Você veja, por exemplo, os nossos equipamentos aqui, essas pontes rolantes. Nós fomos o primeiro terminal no Brasil a importar RTGs totalmente elétricos, são essas pontes rolantes. Uhum. E esses equipamentos, inclusive, esses equipamentos, eles costumavam ser movidos a diesel, né? E, além de elétricos, eles regeneram energia. Quer dizer, na hora que você está subindo com o container, você está consumindo. Na hora que você está descendo, você está regenerando e está devolvendo para capacitores que armazenam e utilizam na hora de subir. Que maravilha. Recentemente, pouco mais de um mês e meio atrás, nós trouxemos os primeiros 12 tratores de pátio, que são esses caminhões pequenos que fazem a movimentação de containers dentro do terminal. Os primeiros 12 elétricos, e temos a ousadia de dizer que fomos o segundo terminal no Ocidente a fazer. O primeiro foi o Porto de Felixstowe. E me fala um pouquinho dessa questão de movimentação, ou seja, o navio chegar, as cargas saírem, o crescimento desse processo. Mexe também o meio ambiente do mar. Hoje a Baía de Todos os Santos também é um ponto bastante ouvido, olhado e também bastante caro para a nossa população. Isso também eu vejo que vocês têm um olhar muito próximo para isso, né? Com certeza. Nós temos licença de operação feita pelo INEMA com concessão do IBAMA. Temos uma preocupação também, todos os resíduos gerados pelo terminal, eles são adequadamente resolvidos. Nós temos um programa de aterro zero, então tudo que nós geramos, ele não agride o meio ambiente, ele tem uma destinação adequada. Nós temos um projeto também, né? No administrativo, as mulheres já são maioria. No operacional, exatamente, isso é ótimo. E no operacional, nós temos um programa que meio que de forma mais forçada busca que a gente aumente significativamente a participação feminina, né? Sendo que, e aí, se você me permite, eu vou falar de um desafio interessante. Claro, né? Que sim. Nós somos o único terminal de containers da Bahia, né? Isso nos traz algumas responsabilidades, mas antes de falar delas de uma forma geral, eu queria falar sobre formação de mão de obra. É outro detalhe fundamental. Eu estou vendo isso aqui. Primeiro que máquinas altamente qualificadas. Só nós temos alguns equipamentos desses. Os portainers são aqueles que fazem carga e descarga dos navios, as nossas pontes rolantes. Então, todos os nossos trabalhadores, nossos colaboradores, eles são formados internamente. E a gente tem muito orgulho de dizer que eles entram numa função de entrada realmente, uma função menos significativa, que é para ser operador de trator de pátio ou para ser auxiliar de armazém, e ao longo do tempo eles vão se habilitando e nós damos oportunidade, nós inclusive induzimos que isso aconteça, para ao longo do tempo eles chegarem operadores de portainers, operadores de RTG. Então, nós hoje estamos buscando exatamente o público feminino. Você pode até me dar uma ajuda com o seu programa para dizer, olha, estamos aqui gente, disponíveis e querendo que vocês venham trabalhar conosco. Ô Demir, e me fala o seguinte, esses são passos que já falamos aí, e me enumere assim o que você vê como os principais desafios a serem encontrados. Eu vejo que também a gente está num lugar extremamente dentro da cidade, né? Dentro da cidade, mas e é mais uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, né? Exato. A construção da Via Expressa, que foi inaugurada em dezembro de 2014, ela é um marco para nós,
Nós certamente não teríamos realizado essa terceira fase de investimentos se a questão de tráfego não tivesse sido resolvida. Salvador é uma cidade de 3 milhões de habitantes, a gente está na parte mais antiga da cidade, densamente povoada, mas hoje, com a Via Expressa, com pistas dedicadas ao porto, a gente tem uma situação muito privilegiada no Brasil, porque o nosso tráfego ele não interfere com o tráfego da cidade e nem o tráfego da cidade interfere com o porto. Essa é uma vantagem significativa. Cidades portuárias pequenas não têm isso. Santos, isso é um problemaço. Você fala aí de Santos. Poderia dizer que hoje, quais são os terminais que trabalham fortemente no Brasil? Qual é a movimentação e se tem planos da Tecon desenvolver e partir para outros estados, ou já está, né? A Wilson Sons, Tecon Salvador foi o segundo terminal de containers que nós vencemos o leilão. O primeiro foi o Tecon Rio Grande. Tecon Rio Grande. 3 anos antes, em 97. Foi o primeiro terminal listado no Brasil. Eu quero mencionar, é importante, né? 2 leis, a 8.630 em fevereiro de 93 foi o que possibilitou essa mudança, que possibilitou a privatização de terminais de contêineres das zonas portuárias. Isso teve um impacto extremamente positivo para o aumento de produtividade, de eficiência e redução de custo do Brasil. O tempo passou. Já em 2013, né, o nosso contrato originalmente eram 25 anos. Podia ser renovável, mas eu só podia manifestar o interesse de renovar no início do 24º ano. Em 2013 veio uma nova lei, a 12.815, que possibilitou, sabendo que havia necessidade, os navios cresceram, que havia necessidade de mais investimentos, e possibilitou a antecipação da renovação com contrapartida de investimentos. Você veja, nós estamos entregando agora esses investimentos, mas já temos, por dentro das nossas obrigações, mais investimentos a realizar até 2034, que eu particularmente, cariano ou barioca, né, porque eu nasci no Rio de Janeiro, mas o meu coração está aqui, eu espero realizar bem antes, que é a pavimentação de mais 80 mil metros quadrados aqui para a nossa retroárea. Querido Demir, você veja quanto conteúdo, quanta informação, o tempo acaba passando e já foi. Então, queria agradecer de pronto esse atendimento maravilhoso a toda a sua equipe, mandar um abraço especial aí para a doutora Adriana também, que nos recebe sempre muito bem, e que isso aqui possa de alguma forma caminhar muito, muito mais para que a gente possa ter essa empresa fazendo um trabalho maravilhoso, que eu estou realmente impressionado. Então, agradeço de muito a sua participação aqui no nosso Band Empresarial. Muito obrigado, Azevedo. Obrigado pelo apoio de vocês. E eu só queria dizer uma última coisa. Eu vejo a nossa responsabilidade como uma ferramenta de desenvolvimento da cidade, do Estado. E estou muito satisfeito de a gente agora estar entrando nessa nova fase com capacidade ociosa, prontos para crescer. Perfeito, gente. Estamos encerrando o nosso Band Empresarial dessa terça, mas lembrando, hein, terça que vem, 1h30, nós estamos de volta com muito mais conteúdo. Aqui a gente traz conteúdo para vocês. Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.